Sua mãe sumiu! Quem é que vai pagar a conta? O grito de Paula atravessou o restaurante inteiro. Todos os clientes se viraram para olhar para a nossa mesa. Era o aniversário dela, a festa dela, a celebração com 20 convidados que ela mesma tinha escolhido. E eu? Eu tinha acabado de me levantar, pegar a minha bolsa e caminhar na direção do banheiro. Só que eu não ia para o banheiro. Eu ia direto para a saída, onde um táxi me esperava. Deixei para trás o caos, as vozes exaltadas, a confusão, a conta de R$ 1.500 sem pagar e o meu filho, Marcelo, me procurando desesperado entre as mesas, enquanto Paula gritava que eu tinha arruinado a noite perfeita dela. Mas aquilo foi apenas o começo de tudo. Quando Marcelo acendeu a luz da minha sala, às 2h da manhã, o grito que saiu da garganta dele foi de puro desespero. Porque eu estava ali, sentada na minha poltrona preferida, completamente tranquila, com 3 malas prontas ao meu lado e uma pasta de documentos sobre a mesinha de centro, esperando por eles. Eu sabia que viriam. Sabia que depois de abandoná-los naquele restaurante, com todos os amigos como testemunhas da vergonha, eles viriam furiosos para exigir explicações. Talvez pensassem que poderiam me obrigar a voltar, a arrumar a bagunça, a passar o meu cartão de crédito, como eu sempre fazia. Mas naquela noite, eu já não era a mesma mulher que vinham pisoteando por anos. Naquela noite, Aurora Pires, de 68 anos, tinha deixado de ser a mãe conveniente. Eu tinha me tornado alguém completamente diferente. Alguém que finalmente tinha encontrado a coragem de dizer basta. Contudo, para entender como cheguei a esse ponto, preciso contar tudo desde o início. Preciso que entendam que isso não foi um capricho repentino, nem um ataque de loucura, como Marcelo gritou para o gerente do restaurante. Foi o resultado de meses, talvez anos, engolindo o orgulho, fingindo que não doía, e me convencendo de que o amor de mãe significa sacrificar tudo, até a própria dignidade. Tudo começou há mais ou menos 2 anos. Marcelo me ligou numa tarde de domingo com aquela voz especial que usava quando precisava de algo. Eu já conhecia aquele tom. Tinha ouvido centenas de vezes desde que ele era adolescente. Mas agora, Marcelo tinha 35 anos, um emprego estável como gerente de vendas e uma esposa que ganhava um bom dinheiro como designer gráfica. Mãe, preciso te pedir um favor enorme. É algo urgente. Meu coração acelerou imediatamente. Pensei em acidentes, doenças, problemas graves. Uma mãe sempre pensa no pior primeiro. O que aconteceu, filho? Você está bem? Paula está bem? Sim, todos bem. É só que... Bom, tivemos uma despesa inesperada com o carro da Paula e este mês ficamos um pouco apertados. Você poderia nos emprestar R$2.000? Devolvemos no mês que vem, sem falta. R$2.000. A minha aposentadoria era de R$1.500 mensais. Eu vivia no limite, mas ele era meu filho, meu único filho. Como eu ia negar? Claro, Marcelo, amanhã eu transfiro. Você é a melhor mãe do mundo. Prometo que devolvemos logo. Ele nunca devolveu. No mês seguinte, foi o conserto do ar-condicionado, R$1.200. Depois, o aniversário de Paula, R$800 para ajudar na celebração. Depois, um presente caro que queriam dar a um sócio importante de Marcelo. Depois, o aniversário de casamento. Depois, os móveis novos para a sala, porque os velhos já não combinavam com a decoração. Em 6 meses, eu tinha emprestado mais de R$40.000. E toda vez que eu timidamente mencionava a possibilidade de eles começarem a me devolver alguma coisa, Marcelo me olhava com decepção. Mãe, pensei que você fazia isso porque nos amava, não porque esperava algo em troca. Eu não sabia que você estava fazendo as contas. Aquelas palavras me fizeram sentir péssima, como se eu fosse a vilã, a mesquinha, a mãe egoísta que colocava preço no amor. Então, parei de falar em dinheiro e eles pararam de fingir que um dia me devolveriam. As visitas também mudaram. Antes, Marcelo vinha aos domingos tomar café, conversar, perguntar como eu estava. Agora, ele só aparecia quando precisava de algo, e Paula quase nunca vinha. Quando vinha, ficava grudada no celular, respondendo com monossílabos quando eu tentava conversar. Um dia, eles chegaram sem avisar.
Era sexta-feira da tarde e eu estava preparando meu jantar simples, uma canja de galinha com legumes. Ouvi a chave na fechadura. Marcelo tinha cópia das minhas chaves, desde sempre, para emergências. Oi, mãe. Trouxemos comida chinesa. Você está com fome? Paula entrou atrás dele, carregando várias sacolas. Por um momento, senti alegria. Tinham pensado em mim. Queriam jantar comigo. Que detalhe lindo, filho. Eu estava cozinhando, mas não se preocupem com isso. Guardem a comida para amanhã. Nós estamos mortos de fome. Eles se instalaram na minha mesa como se estivessem na própria casa deles. Tiraram os recipientes de comida, serviram nos meus pratos. Eu me sentei com eles, sorrindo, tentando puxar conversa. Como foi o trabalho esta semana? Bem, mãe, bem. Paula, me passa o shoyu. Marcelo, você se lembrou de trazer o vinho que deixamos aqui da última vez? Claro, está na geladeira da mãe. Mãe, você pode trazer para a gente? Eu me levantei para buscar o vinho. Era uma garrafa cara que eles tinham deixado semanas atrás. Servi 2 taças para eles. Não me ofereceram. Eles comeram rápido, falando entre si sobre coisas que eu não entendia, nomes de pessoas que eu não conhecia, lugares onde tinham estado e para os quais eu não tinha sido convidada. Eu me sentia como um fantasma na minha própria casa. Quando terminaram, Marcelo se recostou na cadeira com um suspiro satisfeito. Mãe, preciso falar com você sobre algo importante. Lá estava o tom de novo. O pedido disfarçado de conversa. Paula e eu estamos pensando em fazer uma viagem para o nosso aniversário. Algo especial, sabe? 3 anos de casados. Encontramos um pacote incrível para a praia de Maceió, tudo incluído. O problema é que é justamente neste mês e, com todos os gastos que tivemos... Ele não terminou a frase, não era preciso. Eu sabia exatamente o que viria. De quanto precisam? 8.000 reais. Eu sei que é muito, mãe, mas é o nosso aniversário. Só casamos uma vez. 8.000 reais. Quase 6 meses da minha aposentadoria. Marcelo, eu não tenho essa quantia disponível agora mesmo. Pela primeira vez em toda uma noite, Paula levantou o olhar do celular e me encarou diretamente. Havia algo frio nos olhos dela. Você não tem economias? Eu tenho algo guardado, mas é para emergências. E o que é mais importante do que a felicidade do seu próprio filho? Aurora. Marcelo trabalha tanto, ele merece umas férias. Nós faríamos o mesmo pelos nossos pais, se tivéssemos como. A forma como ela disse meu nome. Não, sogra, nem Dona Aurora, só Aurora. Como se fôssemos amigas, ou pior, como se ela tivesse algum tipo de autoridade sobre mim. Deixe-me ver o que posso fazer. Obrigada, mãe, sabia que podíamos contar com você. Eles foram embora meia hora depois, levando o resto do vinho e deixando os pratos sujos na mesa. Eu fiquei ali sentada, olhando os restos do jantar que eles tinham trazido, que eu não tinha pedido, que eles tinham devorado e pelo qual, agora, de alguma forma distorcida, eu teria que pagar com as minhas economias. Naquela noite, eu chorei pela primeira vez em meses. Não de tristeza, exatamente. Era algo pior. Era a sensação de ter me tornado invisível, de existir apenas como um meio para conseguir algo. Mas eu ainda não estava pronta para admitir isso. Ainda me convencia de que era assim que as famílias modernas funcionavam, que os filhos adultos precisavam de apoio, que eu estava sendo dramática. Eu transferi os 8.000 reais 2 dias depois. A viagem para Maceió durou 1 semana. Durante aqueles 7 dias, Marcelo me enviou exatamente 3 mensagens. A primeira foi uma foto deles no aeroporto com um "Já decolamos, mãe". A segunda foi uma imagem da praia. "Aqui está incrível". A terceira chegou no último dia. "Voltamos amanhã. Te amamos". 3 mensagens em 7 dias, pagas com as minhas economias de 2 anos. Não me ligaram nenhuma vez, nem sequer para perguntar como eu estava, se eu tinha comido, se precisava de algo. Eu, que durante aquela semana, tive que ir ao médico porque minha pressão subiu de repente e passei 2 dias me sentindo tão tonta que mal conseguia levantar da cama. Sozinha, completamente sozinha. Minha vizinha, Dona Helena, foi quem me levou ao posto de saúde. Ela, que mal me conhecia, ela, que não me devia nada. "Aurora, seu filho não pode vir te acompanhar? Ele está viajando com a sua esposa, não quero preocupá-lo". Helena me olhou com algo que parecia pena.
Não disse mais nada, mas o silêncio dela falou mais alto do que qualquer palavra. Quando Marcelo e Paula voltaram, passaram-se 2 semanas antes que viessem me visitar. Chegaram num sábado à tarde, bronzeados, relaxados, cheios de energia. Trouxeram as malas. Mãe, viemos ficar o fim de semana. Estão dedetizando o nosso prédio e o cheiro está insuportável. Não tem problema, né? Não era uma pergunta. Eles já estavam entrando, largando as coisas no meu quarto de hóspedes que eu usava como ateliê de costura. Claro, filho, minha casa é sua casa. Paula passou por mim sem sequer me cumprimentar. Foi direto para o banheiro com a nécessaire de maquiagem. Eu a ouvi abrir a torneira do chuveiro. Mãe, você tem algo para comer? Estamos morrendo de fome. Eu tenho ingredientes para fazer algo. O que vocês querem? Marcelo se jogou no sofá e ligou a televisão. Não sei, o que for, algo gostoso. No hotel a gente comia incrivelmente bem todos os dias. Sinto falta daquela comida. Algo dentro de mim se retorceu. Eu tinha pagado aquele hotel, aquela comida incrível, aquelas férias de luxo. E agora chegavam na minha casa esperando que eu continuasse servindo, como se nada tivesse acontecido. Mas eu não disse nada, eu nunca dizia nada. Preparei macarrão com frango, usei os últimos ingredientes bons que tinha na geladeira, coloquei a mesa de um jeito bonito, com guardanapos de tecido e tudo. Queria que se sentissem bem-vindos. Queria que se lembrassem de que a mãe deles também sabia cozinhar bem, que eu podia fazer coisas gostosas, que eu valia algo mais do que apenas o dinheiro que podia emprestar. Quando chamei para jantar, demoraram 10 minutos para vir. Estavam vendo algo no celular, rindo juntos. Sentaram-se e começaram a comer sem dizer nada. Nem um obrigada, nem um parece gostoso, nada. E aí, como foi a viagem? Passaram bem? Incrível, mãe! O hotel era 5 estrelas, a praia privada, tudo de primeira. Paula relaxou um monte, né, amor? Sim, era exatamente o que eu precisava. O spa era espetacular. Fiz massagens todos os dias. Senti um nó no estômago. Massagens todos os dias com o meu dinheiro, enquanto eu estava sozinha, tonta, me arrastando até o médico. E você, como esteve, mãe? Marcelo fez a pergunta sem levantar o olhar do prato. Como algo automático, como quando se pergunta como você está, sem realmente querer saber a resposta. Bem, tive que ir ao médico porque a pressão subiu, mas já estou melhor. Ah, que bom que já está melhor. Mãe, este macarrão está um pouco seco, você não tem mais molho? Engoli em seco. Eu tinha acabado de dizer a ele que tinha estado doente, e a única resposta dele foi pedir mais molho. Paula largou o garfo no prato com um suspiro. Eu não consigo mais comer. Estou tão cheia. Aurora, você tem sobremesa? Não, Paula, eu não tenho sobremesa. Que pena. No hotel tinha um buffet de sobremesas incrível. Você podia repetir o que quisesse. Ela se levantou da mesa, deixando a metade da comida no prato. Marcelo a seguiu pouco depois. Os dois se instalaram na sala para assistir a um filme, me deixando sozinha com os pratos sujos e a comida desperdiçada. Lavei tudo em silêncio. Guardei as sobras, limpei a cozinha. Da sala, eu ouvia as risadas deles. Estavam assistindo a uma comédia juntos, felizes. Naquela noite, dormi mal. Eu os ouvia se mexerem no quarto ao lado. Ouvi as conversas deles em voz baixa. Em um momento, a voz de Paula se elevou um pouco. Não, Marcelo, já pedimos muito este ano. Dá um tempo. E o que você quer que eu faça? Ela é minha mãe. É para isso que mães servem. Sim, mas precisamos ser mais estratégicos. Não podemos pedir todo mês. Ela vai perceber. Ela vai perceber. Aquelas palavras me atingiram como um soco, como se houvesse um plano, como se eu fosse um recurso a ser administrado. Fiquei acordada até o amanhecer, olhando para o teto, sentindo como algo dentro de mim começava a se quebrar. No domingo de manhã, preparei o café da manhã, ovos mexidos, pão na chapa, suco de laranja natural que espremia à mão. Coloquei a mesa de novo com capricho. Marcelo desceu primeiro, bocejando, com o cabelo despenteado. Bom dia, mãe. Cheiro bom. Paula apareceu 20 minutos depois, perfeitamente arrumada, com o cabelo liso e maquiagem completa, como se fosse para uma sessão de fotos. Tem café? Sim, acabei de fazer. Ela se serviu uma xícara e sentou-se, olhando para o celular. Nem sequer provou a comida que eu tinha preparado. Aurora, este café é instantâneo.
Sim, é o que eu tomo sempre. Ah, é que eu só tomo café de grão. O instantâneo me faz mal ao estômago. Você não tem outro? Não, Paula, é o que tem. Ela suspirou dramaticamente e afastou a xícara. Marcelo comeu rápido, sem falar. Quando terminou, limpou a boca e me olhou com aquela expressão que eu já conhecia. Mãe, posso falar com você um momento? Claro, filho. Paula se levantou imediatamente. Eu vou arrumar as malas. Ficamos sozinhos. Marcelo brincava com um guardanapo nas mãos, sem me encarar diretamente. Mãe, eu sei que já pedimos muito este ano e que, acredite, nós valorizamos muito. Mas surgiu algo e precisamos da sua ajuda mais uma vez. Meu coração começou a bater mais rápido. Uma sensação de angústia apertou o meu peito. O que aconteceu? Nada de ruim. Calma. É só que... Bom, nós vimos um apartamento incrível. É perfeito para a gente. Maior, em uma área melhor, com academia e piscina. O problema é que eles pedem 2 meses de depósito. E nós só temos para 1. Precisaríamos de mais R$ 8.000. R$ 8.000. Marcelo, eu não tenho mais economias. Eu dei tudo o que tinha para a viagem. Eu sei. Mas você não tem algum cartão de crédito? Ou você poderia pedir um adiantamento da sua aposentadoria? Eu não posso fazer isso. Já estou apertada com o que tenho todo mês. Pela primeira vez, Marcelo me olhou diretamente nos olhos. Havia algo de frustração no olhar dele. Mãe, é que eu não entendo. Você vive sozinha. Não tem grandes gastos. Com o que você gasta o dinheiro? Com comida, Marcelo. Com remédios, com serviços, com a manutenção desta casa onde vocês vêm e ficam quando querem. Tá bom, não fique assim. Eu só perguntei. Pensei que, como família, podíamos nos ajudar. Eu ajudei vocês muitas vezes. Sim, e agradecemos, mas isso é diferente. É um investimento no nosso futuro. Em algum momento você vai envelhecer mais e talvez precise que nós cuidemos de você. E isso é como garantir que teremos um lugar confortável onde todos possamos ficar. Todos. A palavra soava vazia porque eu não estava incluída nesse todos. Era apenas uma desculpa, uma forma elegante de me fazer sentir culpada. Deixe-me pensar. Quanto tempo você precisa? Porque o apartamento não vai durar muito no mercado. Alguns dias. Marcelo suspirou, visivelmente irritado. Está bem, mas tente decidir rápido. Sim. Ele se levantou e foi procurar Paula. 10 minutos depois, estavam na porta com as malas. Obrigada por tudo, mãe. Ligamos para você durante a semana. Um beijo rápido na bochecha, nem sequer um abraço. E foram embora. Eu fiquei parada na porta, vendo o carro dele se afastar. A casa ficou em silêncio. Um silêncio pesado, doloroso, que me fazia sentir mais sozinha do que nunca. Entrei no quarto onde eles tinham dormido. As toalhas estavam jogadas no chão. A cama desfeita. Eles tinham usado o meu shampoo caro, aquele que eu guardava para ocasiões especiais. O frasco estava quase vazio. No banheiro, encontrei o tubo de pasta de dente espremido no meio, a tampa aberta, fios de cabelo de Paula no lavabo, manchas de maquiagem na minha toalha branca. Eu limpei tudo como um robô. Troquei os lençóis, arrumei, apaguei todo o rastro de que eles tinham estado ali, mas eu não podia apagar o que tinha ouvido na noite anterior. Precisamos ser mais estratégicos, como se eu fosse um problema para resolver, um obstáculo para contornar. Naquela noite, sentada na minha sala vazia, com a televisão desligada e apenas o som do relógio marcando os segundos, algo mudou dentro de mim. Era pequeno ainda, apenas um sussurro, mas estava ali. A dúvida, a pergunta incômoda que eu tinha evitado por meses. Quando foi que eu me tornei isto? Em alguém que só importa pelo que pode dar? Os dias seguintes foram estranhos. Marcelo me ligou 3 vezes naquela semana. 3 vezes em 7 dias, mais do que ele tinha me ligado nos últimos 2 meses juntos. Mas eu sabia que não era porque se preocupava com a minha saúde ou porque sentia minha falta. Era porque precisava de uma resposta sobre o dinheiro para o apartamento. Mãe, você já pensou? Preciso saber por que o proprietário está pressionando. Marcelo, de verdade, eu não posso, não tenho de onde tirar essa quantia. Mas você tentou pedir um empréstimo? Existem opções. Mãe, eu te ajudo a procurar um empréstimo. Ele queria que eu,
uma mulher de 68 anos com uma aposentadoria de R$ 1.500 mensais fizesse um empréstimo para financiar o apartamento de luxo deles. Eu não vou me endividar, filho. O silêncio do outro lado da linha foi longo, incômodo. Está bem, entendi. Suponho que teremos que procurar outra opção. Ele desligou sem se despedir, sem dizer te amo, sem perguntar como eu estava. Apenas desligou. Por 2 semanas, eu não soube nada dele. Nada. Nem uma ligação, nem uma mensagem. Era como se eu tivesse deixado de existir no momento em que deixei de ser útil. Eu ficava olhando para o celular, esperando. Toda vez que tocava, meu coração disparava, pensando que seria Marcelo, mas eram apenas chamadas de telemarketing ou mensagens do banco. A solidão começou a pesar de uma forma diferente. Não era só estar fisicamente sozinha, era sentir que eu não importava para ninguém. Uma tarde, Dona Helena me convidou para tomar café na casa dela. Eu quase nunca aceitava convites, porque sempre pensava que Marcelo poderia aparecer ou ligar. Mas naquele dia, depois de 2 semanas de silêncio, eu aceitei. A casa dela cheirava a canela e a café coado na hora. Tinha fotos por toda a parte dos filhos, dos netos, das viagens, todos sorrindo. Parecia uma família de verdade. Há quanto tempo você não vê o seu filho, Aurora? 2 semanas. Ele está ocupado com o trabalho e tudo mais. Helena assentiu enquanto servia o café. Não disse nada, mas notei como os lábios dela se apertaram levemente. Meus filhos vêm todo domingo, às vezes durante a semana também. Me ligam todos os dias, nem que seja por 5 minutos. Sei que tenho sorte. Senti uma pontada de inveja, de dor, de vergonha também. Marcelo é muito trabalhador, tem muitas responsabilidades. Por suposto, mas uma ligação não leva tanto tempo, não é? Tomei um gole de café para não ter que responder. Helena percebeu. Aurora, me desculpa se estou me metendo onde não sou chamada, mas eu te observei nestes meses e me preocupo. Sempre esperando, sempre disponível, e ele só aparece quando precisa de algo. Não é assim, não. Quando foi a última vez que ele veio apenas te visitar? Sem pedir dinheiro, sem ficar para dormir porque tinha um problema, sem precisar de nada, só para estar com você? Eu não consegui responder, porque eu não me lembrava. Simplesmente não me lembrava de quando tinha sido a última vez. Os filhos têm as vidas deles. É normal. Sim, eles têm as vidas deles, mas as pessoas de bem não se esquecem de onde vieram. Não usam os pais como caixas eletrônicos. Helena, ele não me usa. Ele é meu filho. Eu ajudo porque quero. Está bem. Me desculpa, não quero brigar com você. Só quero que você saiba que você vale muito mais do que ele te faz sentir. Voltei para casa com as palavras dela ecoando na minha cabeça. Você vale muito mais do que ele te faz sentir. Era verdade, ou era apenas uma vizinha intrometida que não entendia a relação entre mãe e filho. Naquela noite, Marcelo finalmente ligou. Mãe, como você está? Bem, filho. E você? Bem, bem. Olha, conseguimos o apartamento. No final, meu chefe me emprestou o dinheiro que faltava. Nos mudamos no próximo fim de semana. Que bom, filho. Fico feliz por vocês. Sim, estamos super animados. Ei, você poderia nos ajudar com a mudança? Precisamos de alguém que fique no apartamento antigo, recebendo a transportadora, enquanto nós organizamos o novo. Você pode ir no sábado? Claro, lá estarei. Perfeito. Te mando o endereço, você tem que estar lá às 8 da manhã. Os da mudança são pontuais. E vocês vão estar lá, não vão? Eu já disse, temos que estar no apartamento novo, por isso precisamos que você fique no antigo. Está bem, Marcelo. Obrigada, mãe. Você é a melhor. Ele desligou. Nem sequer me perguntou se eu podia chegar naquele horário, se eu tinha como me transportar até lá. Apenas presumiu que eu estaria disponível, como sempre. No sábado, eu me levantei às 6 da manhã. Peguei 2 ônibus para chegar ao apartamento antigo deles. Fazia frio e meus joelhos doíam por causa da umidade. Cheguei às 7h50. Os da transportadora chegaram às 8 em ponto. Eram 3 homens grandes que começaram a carregar caixas e móveis, sem me dizer muito. Eu fiquei ali supervisionando. Como Marcelo tinha me pedido, garantindo que não esquecessem nada.
Às 11 da manhã, o apartamento estava vazio. Eu fiquei parada no meio da sala sem móveis, vendo as marcas no chão de onde tinham ficado os sofás, os quadrados mais claros nas paredes de onde tinham pendurado os quadros. Eu enviei uma mensagem para Marcelo. A mudança terminou. Tudo pronto. Ele levou 2 horas para responder. Ok, obrigado. Deixe as chaves com o porteiro. Isso foi tudo. Nem como foi, nem quer vir conhecer o apartamento novo, nem você tem como voltar para casa. Nada. Deixei as chaves com o porteiro e fui embora. Peguei os 2 ônibus de volta. Cheguei em casa às 3 da tarde, exausta, com os joelhos inchados e uma dor de cabeça terrível. Preparei um chá e me sentei no meu sofá. Olhei para o meu celular. Nenhuma mensagem a mais. Nenhuma ligação. Foi naquele momento, naquele silêncio absoluto da minha casa vazia, que algo dentro de mim finalmente se quebrou. Não foi dramático. Não houve lágrimas. Apenas uma clareza fria que me atravessou como um raio. Eu não era a mãe deles. Eu era a funcionária, o banco pessoal, o recurso de emergência. Mas não era a mãe, porque as mães merecem amor, e o que eu estava recebendo não era amor. 2 semanas depois, recebi um convite por mensagem. Não era exatamente um convite, era mais um anúncio. Mãe, 15 de outubro é o aniversário de Paula. Vamos comemorar no restaurante Essencial, às 8 da noite. Confirme se pode ir. O restaurante Essencial, um dos mais caros da cidade. O tipo de lugar onde um jantar podia custar facilmente R$ 200 por pessoa. E conhecendo Paula, não seria um jantar simples. Eu confirmei que iria, não porque quisesse, mas porque ainda tinha aquela esperança tola de que talvez em uma celebração familiar eu pudesse recuperar algo da conexão que eu sentia perdida com meu filho. Os dias antes do aniversário foram estranhos. Marcelo não me ligou nenhuma vez, mas Paula sim, 3 vezes. Aurora, você já comprou meu presente? A pergunta me pegou de surpresa. Eu nem tinha pensado nisso. Ainda não, Paula. Tem algo específico que você queira? Bom, eu tenho uma lista de desejos em um magazine. Posso te mandar o link. Tem coisas de vários preços, mas obviamente as que eu mais gosto são as que estão entre R$ 800 e R$ 1.200. R$ 1.200 em um presente para minha nora, que nem sequer me tratava com respeito, que mal me dirigia a palavra, que me chamava pelo meu nome como se fôssemos amigas quando claramente não éramos. Vou ver o que posso fazer. Perfeito. E outra coisa, seremos umas 20 pessoas no jantar. Marcelo e eu vamos pagar a nossa parte, óbvio. Mas seria legal que você, como sogra, cobrisse algo também. Não sei. Talvez as bebidas ou a sobremesa. O que você acha? Ela não perguntou se podia. Ela disse que seria legal, como se fosse minha obrigação. Como se eu tivesse a obrigação de financiar a festa de aniversário dela com 20 convidados que eu nem sequer conhecia. Paula, eu não sei se consigo cobrir algo adicional. Está sendo um mês difícil. Ai, Aurora, é o meu aniversário. Só faço 30 anos uma vez. De verdade, você não pode fazer um esforço? A voz dela tinha aquele tom que eu tinha aprendido a reconhecer. Metade queixa, metade manipulação. O tom que ela usava para me fazer sentir como a vilã da história. Vou ver o que posso fazer. Eu sabia que faria. Você é a melhor sogra do mundo. Ela desligou antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa. Eu fiquei ali sentada com o celular na mão, sentindo como a raiva começava a crescer dentro de mim. Uma raiva silenciosa, contida, mas real. Os dias antes do aniversário de Paula, eu passei em uma espécie de névoa. Eu sabia que tinha que comprar um presente. Eu sabia que provavelmente acabaria pagando parte daquele jantar e sabia que depois de tudo isso, continuaria sendo invisível para eles. Eu fui ao magazine que Paula tinha me indicado, entrei com a minha bolsa velha, os meus sapatos gastos, me sentindo completamente fora do lugar no meio daquela gente elegante comprando coisas caras. Eu procurei a lista de desejos de Paula em uma daquelas máquinas que tem. Quando vi os preços, senti que o chão se movia sob os meus pés. O item mais barato custava R$ 400. Era um jogo de toalhas. Toalhas. Os artigos de que ela realmente gostava, os que ela tinha marcado como favoritos, iam de R$ 750 até R$ 1.200.
uma bolsa de grife, um difusor de aromas de uma marca francesa, uns sapatos italianos. Fiquei parada em frente àquela tela por 10 minutos, sentindo como as lágrimas queriam sair, mas me recusando a chorar no meio daquela loja. Finalmente, escolhi o jogo de toalhas, R$ 750, que me deixavam com quase nada para o resto do mês. A caixa embrulhou em um papel elegante com um laço dourado. Parecia bonito, caro, como se eu fosse alguém que podia se dar a esse luxo. É um presente especial para a minha nora. É o aniversário dela. Que lindo, com certeza ela vai apreciar muito. Eu sorri sem responder, porque eu sabia que não ia. Eu sabia que Paula abriria, olharia por 2 segundos e diria algo como: "Ah, que lindas, obrigada", e nunca mais mencionaria. No dia do aniversário, eu me arrumei o melhor que pude. Coloquei o meu vestido menos velho, o que eu guardava para ocasiões especiais. Me maquiei um pouco, penteei o cabelo com cuidado. Eu queria parecer apresentável. Queria que Marcelo se sentisse orgulhoso da mãe dele. Cheguei ao restaurante Essencial às 8 em ponto. Era um lugar impressionante. Tetos altos, lustres de cristal, toalhas de mesa brancas impecáveis. O tipo de lugar onde você se sente pobre só por respirar o ar. Uma recepcionista me recebeu com um sorriso profissional. "Tem reserva?" "Eu estou com o grupo de Paula, a aniversariante. Por aqui, por favor." Ela me levou até o fundo do restaurante, onde havia uma mesa longa já cheia de gente. Reconheci Marcelo imediatamente. Ele estava rindo com um grupo de homens, com uma taça de vinho na mão. Ele usava uma camisa nova que eu não conhecia. Parecia feliz, relaxado. Paula estava na outra ponta, rodeada de mulheres elegantes com vestidos caros e joias brilhantes. Ela usava um vestido vermelho justo que provavelmente custava mais do que 2 meses da minha aposentadoria. A maquiagem dela estava perfeita. O cabelo estava penteado em ondas suaves que caíam sobre os ombros. Fiquei parada ao lado da mesa, esperando que alguém me notasse. Passaram-se vários segundos, talvez 1 minuto. Ninguém me viu. Finalmente, Marcelo levantou o olhar. "Ah, mãe, você chegou. Sente-se onde encontrar espaço." Ele não se levantou, não veio me cumprimentar, não me apresentou aos amigos. Apenas me indicou vagamente a mesa e voltou à conversa dele. Encontrei uma cadeira vazia, quase no final da mesa, longe de Marcelo e longe de Paula. Eu me sentei entre 2 casais jovens que eu não conhecia. Eles estavam falando entre si, rindo de algo que eu não entendia. "Oi", disseram, "oi", sem realmente me olhar, e continuaram a conversa. Eu fiquei ali sentada com o meu presente no colo, me sentindo completamente invisível. Um garçom se aproximou com a carta de vinhos. "Deseja pedir algo para beber?" "Água? Está bom, obrigada." "Tem certeza? Temos uma excelente seleção de vinhos." "Só água, por favor." Eu não ia gastar dinheiro com vinho quando sabia que provavelmente teria que contribuir para pagar aquela conta. O jantar começou. Trouxeram entradas que eu não tinha pedido, mas que apareceram na minha frente de qualquer maneira. Camarões envoltos em bacon, brusquetas com cogumelos, pequenas porções de salmão defumado. Tudo parecia delicioso, mas eu mal conseguia comer. Eu estava com o estômago fechado. Ao meu redor, todos riam e conversavam, faziam brindes, contavam histórias. Eu estava no meio de 20 pessoas e me sentia mais sozinha do que na minha casa vazia. Em um momento, Paula se levantou e pediu atenção. "Quero agradecer a todos por virem celebrar comigo. Este ano foi incrível. Eu tenho um marido maravilhoso, amigos incríveis e uma vida que eu não trocaria por nada. Brindemos pela vida, pelo amor e por muitos anos mais de felicidade." Todos levantaram as taças. Eu levantei o meu copo de água. Ninguém notou. Marcelo se levantou também. "Pela minha esposa linda, a mulher mais especial do mundo. Eu te amo." Eles se beijaram. Todos aplaudiram. Eu também aplaudi, embora minhas mãos parecessem pesadas. Trouxeram o prato principal. Eu tinha pedido o mais econômico do menu. Um frango que, de qualquer maneira, custava R$ 150. Os outros pediam cortes de carne que custavam R$ 250, R$ 300, lagosta, vieiras, pratos que vinham com nomes em francês que eu nem sequer conseguia pronunciar. Eu comi devagar, tentando fazer o meu prato durar,
ter algo para fazer com as mãos enquanto todos conversavam entre si. A mulher ao meu lado contava para o marido sobre uma viagem que planejavam para a Europa. O homem do outro lado falava sobre investimentos na bolsa. Eu não tinha nada a acrescentar àquelas conversas, nada em comum com aquelas pessoas. Eu não viajava, não investia, mal sobrevivia mês a mês com a minha aposentadoria. Depois do prato principal veio a sobremesa. Uma torre de carolinas com calda de chocolate para toda a mesa e depois o bolo, um bolo enorme de 3 andares decorado com flores comestíveis douradas. Provavelmente custava mais de R$ 800 só o bolo. Cantamos Parabéns para você. Paula soprou as velas. Mais aplausos, mais brindes. Depois veio o momento dos presentes. Um por um, os convidados entregavam as caixas embrulhadas em papéis elegantes. Ela as abria com entusiasmo, mostrando cada presente. Um perfume francês, uma carteira de grife, uns brincos de ouro. Um vale para um spa, cada presente mais caro do que o anterior. Quando chegou a minha vez, estendi a minha caixa com laço dourado. Feliz aniversário, Paula. Obrigada, Aurora. Ela abriu o presente rapidamente. Olhou para as toalhas. Nem sequer as tirou completamente da caixa. Ah, que lindas! Obrigada. E já largou a caixa de lado e passou para o presente seguinte. R$ 750 descartados em 2 segundos. Senti algo quente subir pela minha garganta. Não era choro, era raiva. Uma raiva que tinha se acumulado por meses e que agora ameaçava explodir. Quando ela terminou de abrir todos os presentes, o garçom trouxe a conta. Ele a deixou no centro da mesa. Ninguém a tocou por um momento. Todos continuavam conversando, tomando o último gole de suas taças, terminando o café. Depois, Marcelo a pegou. Eu vi como os olhos dele se arregalaram um pouco ao ver o total. Ele se virou para dizer algo a Paula em voz baixa. Ela assentiu. Depois, ele olhou para onde eu estava. Mãe, você pode vir um momento? Eu me levantei e caminhei até eles. Minhas pernas tremiam levemente. Olha, a conta saiu um pouco mais alta do que pensávamos. São R$ 1.500 no total. Nós vamos colocar 1.100. Você poderia cobrir o restante? Sabe, como sua contribuição para o aniversário de Paula. R$ 400. Quase um mês de comida para mim. Mais do que o dobro da minha conta de luz. 1/3 da minha aposentadoria mensal. Marcelo, eu não tenho tanto dinheiro vivo comigo. Você tem cartão de crédito? Sim, mas... Perfeito. Use o cartão. Depois a gente acerta. Depois a gente acerta. Aquela frase que significava nunca vou te devolver. Eu não sei se posso. Pela primeira vez em toda a noite, Paula me olhou diretamente. Havia algo frio nos olhos dela. Algo calculista. Aurora, é o meu aniversário. Você de verdade vai arruinar a minha noite por causa de dinheiro? Todos na mesa começavam a notar que algo estava acontecendo. As conversas foram se apagando. As pessoas nos olhavam. Eu não estou tentando arruinar nada. Só que é muito dinheiro e eu... Mãe, por favor, não faça um barraco. A voz de Marcelo soava tensa, envergonhada, como se eu fosse quem estava fazendo algo de errado. Eu olhei para o meu filho. Vi nos olhos dele aquele olhar de súplica misturado com irritação. Vi Paula com o vestido vermelho caro, com a maquiagem perfeita, esperando que eu resolvesse o problema dela. Vi toda aquela gente nos olhando, nos julgando, e algo dentro de mim finalmente se rompeu. Eu vou ao banheiro. Peguei a minha bolsa e caminhei em direção aos banheiros com passos firmes. Ouvi a voz de Marcelo atrás de mim. Mãe, espera! Mas eu não parei. Cheguei ao corredor onde ficavam os banheiros. Havia uma saída de emergência ao lado e junto a essa saída, uma porta que dava para o estacionamento. Eu não pensei 2 vezes. Empurrei a porta e saí para o estacionamento. O ar frio da noite me atingiu o rosto. Minhas mãos tremiam enquanto eu procurava o meu celular. Eu chamei um táxi. O operador disse que chegaria em 5 minutos. 5 minutos que pareceram uma eternidade. Fiquei parada na escuridão do estacionamento, escondida atrás de um carro, esperando.
Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo nos meus ouvidos. A cada segundo, eu esperava ouvir a voz de Marcelo me chamando. Esperava que ele saísse para me procurar, mas ninguém saiu. O táxi chegou. Eu entrei rápido e dei o meu endereço. Enquanto nos afastávamos do restaurante, olhei para trás pela janela. As luzes do Essencial brilhavam à distância. Lá dentro, estavam todos celebrando, comendo, rindo. E eu tinha acabado de abandoná-los com uma conta de R$ 1.500 sem pagar. Pela primeira vez em anos, eu não senti culpa. Senti algo parecido com liberdade. Cheguei em casa, paguei o táxi com as últimas notas que tinha na carteira. Entrei e tranquei a porta. Todas as luzes estavam apagadas, a casa estava fria e silenciosa. Mas em vez de ir para o meu quarto chorar, como eu tinha feito tantas outras vezes, caminhei diretamente para o meu armário. Peguei as 3 malas que eu tinha guardado, coloquei-as sobre a minha cama e comecei a me arrumar. Não foi uma decisão emocional. Foi prática, fria, calculada. Eu sabia exatamente o que estava fazendo. Enquanto dobrava as minhas roupas e as colocava nas malas, o meu celular começou a tocar. Era Marcelo. Eu não atendi. Ele ligou de novo. Eu não atendi. Depois chegaram as mensagens. Mãe, onde você está? Por que você foi embora assim? Isso é muito vergonhoso. Todos estão perguntando por você. Você tem que voltar agora mesmo. Eu coloquei o celular no silencioso e continuei arrumando. Peguei os meus documentos importantes, meu passaporte, meus papéis do banco, os títulos de propriedade da casa. Coloquei-os em uma pasta marrom que eu posicionei sobre a mesinha de centro da sala. Depois, fui para o meu pequeno cofre, aquele que eu tinha escondido no fundo do armário. Dentro, eu guardava um dinheiro que eu tinha economizado em segredo durante o último ano. Não era muito. Mas eu tinha guardado aos poucos, R$ 100 aqui, 300 ali, me privando de coisas para ter alguma segurança. Aquele dinheiro era a minha fuga, e naquela noite eu finalmente o usaria. Contei as notas, coloquei-as na minha carteira, fechei o cofre. Olhei para o relógio. Eram 10h30 da noite. Calculei que Marcelo e Paula levariam pelo menos mais 2 horas no restaurante. Primeiro, teriam que resolver o problema da conta. Provavelmente tiveram que ligar para amigos, pedir emprestado com cartões de crédito, talvez até lavar pratos. A imagem me fez sorrir pela primeira vez em meses. Depois viriam me procurar, furiosos, humilhados, prontos para gritar comigo, para me fazer sentir culpada, para me exigir que eu arrumasse a bagunça. Mas, desta vez, eu estaria pronta. Terminei de arrumar 3 malas com o essencial. Roupas, sapatos, algumas fotos antigas de quando Marcelo era criança e ainda me amava de verdade, os meus remédios, os meus documentos. Troquei o vestido de festa por algo confortável, ou uma calça de algodão, uma blusa simples, sapatos baixos. Tirei a maquiagem, soltei o cabelo. Depois, me sentei na minha poltrona favorita com as malas ao meu lado e a pasta de documentos sobre a mesa. Apaguei todas as luzes, exceto a pequena luminária do canto, e esperei. O celular continuou tocando. Mais ligações, mais mensagens. Agora, Paula também escrevia. Aurora, isso é imperdoável. Você nos deixou em ridículo na frente de todos. Como você pôde fazer isso com a gente? Eu li cada mensagem com uma calma estranha. Elas já não me afetavam. Era como se eu estivesse lendo mensagens dirigidas a outra pessoa, a velha Aurora, que se deixava manipular. Mas aquela Aurora já não existia. Às 12h30, ouvi um carro estacionar em frente à minha casa. Passos rápidos, furiosos, a chave na fechadura. Marcelo ainda tinha cópia das minhas chaves. A porta se abriu violentamente. Mãe, onde você está? A voz de Marcelo soava alterada, zangada. Paula entrou atrás dele. Eu podia ouvir os saltos dela contra o chão de madeira. Eles não acenderam a luz imediatamente. Estavam me procurando no escuro. Eu ouvi Marcelo caminhar em direção ao meu quarto. Mãe, responde! Depois, os passos dele voltaram para a sala. A mão dele procurou o interruptor da luz principal. Ele acendeu e ali eles me viram, sentada tranquilamente na minha poltrona.
com as minhas malas ao lado, com os meus documentos sobre a mesa, olhando para eles com uma calma que eles nunca tinham visto em mim. Marcelo ficou paralisado. A boca dele se abriu, mas nenhum som saiu por vários segundos. Depois, ele gritou. Não foram palavras. No início, apenas um grito de puro desespero, como se ele tivesse acabado de ver um fantasma. O quê? O que é isso? A voz dele tremia. Ele olhava para as malas, os documentos, a minha expressão serena. Paula avançou. Ela estava com a maquiagem borrada, manchas de rímel sob os olhos. O vestido vermelho dela agora parecia amassado. Tinha perdido toda a elegância. Você sabe a humilhação que você nos fez passar? Você tem ideia do que tivemos que fazer para pagar aquela conta? Eu a olhei sem dizer nada. Apenas a olhei. Tivemos que pedir emprestado aos meus amigos, Aurora. Ficamos parecendo 2 pedintes na frente de todos, e tudo por sua culpa, porque você decidiu fazer o seu showzinho e sumir como uma criança birrenta. Marcelo deu um passo em minha direção. Mãe, isso já é demais. Eu sei que às vezes pedimos ajuda e sei que nem sempre devolvemos rápido, mas isso não te dá o direito de nos abandonar assim, de nos deixar em ridículo. O que está acontecendo? O que é tudo isso? Ele apontou para as malas. Finalmente, eu abri a boca. Minha voz saiu tranquila, fria, firme. Eu estou indo embora. Como assim você está indo embora? Para onde? Para longe, para começar de novo, para viver o que me resta de vida com dignidade. Marcelo deu uma risada nervosa, incrédula. Dignidade? Mãe, não seja ridícula. Você não tem para onde ir, você não tem dinheiro. O que você vai fazer? Viver na rua? Eu tenho dinheiro, eu tenho economias que vocês não sabem e tenho planos. Planos? Mas você não pode fazer nada sozinha. Você sempre dependeu de nós. Essa frase me atingiu como um tapa. Você sempre dependeu de nós. Quando a realidade era exatamente o contrário. Eles é que dependiam de mim, do meu dinheiro, da minha disponibilidade, da minha incapacidade de dizer não. Eu nunca dependi de vocês, Marcelo. Vocês dependeram de mim, da minha aposentadoria, das minhas economias, da minha casa, do meu tempo. Durante 2 anos eu fui o banco pessoal e a empregada gratuita de vocês. E nunca, nenhuma única vez, vocês demonstraram verdadeiro agradecimento. Paula bufou. Ah, por favor, nós pedimos ajuda como qualquer família normal. Não é para tanto. Não é para tanto? Mais de 40 mil reais em 2 anos, Paula. 40 mil reais que vocês nunca me devolveram, que saíram da minha aposentadoria de 1.500 reais mensais, enquanto vocês viajavam para Maceió, compravam roupas caras e se mudavam para apartamentos de luxo. Marcelo passou as mãos pelo cabelo. Ele estava começando a entender que esta conversa não terminaria como as outras vezes, que ele não conseguiria me manipular com culpa. Mãe, se você precisava do dinheiro de volta, era só ter falado. Não havia necessidade de todo esse drama. Eu falei várias vezes e você sempre me fazia sentir como a vilã, como a mãe egoísta que cobrava do próprio filho. Porque é assim que você parece agora. Como uma pessoa rancorosa que faz as contas de tudo. Eu não estou fazendo as contas do dinheiro, Marcelo. Eu estou fazendo as contas da falta de respeito, das humilhações, dos momentos em que eu era necessária só quando era conveniente. Eu estou fazendo as contas de cada vez que você esqueceu de me ligar, de cada visita que você cancelou, de cada vez que você me fez sentir invisível. O silêncio que se seguiu foi denso, pesado. Paula foi a primeira a quebrá-lo. Isso é um absurdo. A Aurora está sendo dramática. Famílias se ajudam. É o normal. Famílias se respeitam, Paula. Se cuidam, se valorizam, e vocês não me respeitam, não me cuidam, não me valorizam, vocês só me usam. Marcelo balançou a cabeça. Isso é culpa sua, você nos mimou. Você sempre disse sim para tudo. Você nunca impôs limites, e agora reclama que aproveitamos, mas você nos ensinou que podíamos fazer isso. As palavras dele me atingiram, porque ele tinha razão. Eu tinha mimado eles. Eu tinha permitido aquilo. Mas isso não os absolvia da crueldade deles. Você tem razão. Eu permiti isso e agora vou acabar com isso. Marcelo se aproximou mais de mim. Agora havia algo diferente no olhar dele. Já não era só raiva, era medo. Mãe, chega! Pare de dizer bobagens.
Você não vai a lugar nenhum. Sim, eu vou. Amanhã de manhã. E esta casa? Você vai deixar abandonada? Peguei a pasta de documentos da mesa, abri devagar, tirei uns papéis e estendi para ele. Esta casa não é mais minha. Marcelo pegou os papéis com as mãos trêmulas. Os olhos dele percorreram as linhas. Eu vi como o rosto dele mudou de cor, do vermelho da raiva para o branco do choque. Você vendeu a casa? Eu vendi há 3 semanas, por R$300 mil. A voz de Paula falhou quando ela falou. R$300 mil, mas esta casa era do Marcelo, era a herança dele. Esta casa era minha, Paula. Estava no meu nome. Eu paguei esta casa com o dinheiro do seguro de vida do meu marido quando ele morreu. Marcelo tinha 10 anos. Esta casa me deu um teto por 38 anos e eu decidi o que fazer com ela. E você decidiu vender para um estranho sem sequer nos consultar? Marcelo deixou os papéis caírem na mesa. Ele se jogou no sofá com a cabeça entre as mãos. Eu não posso acreditar. Eu não posso acreditar que você fez isso. Eu paguei todas as minhas dívidas. As contas médicas que eu tinha pendentes, acertei a minha situação com o banco, guardei algo para viver e o restante eu doei. Você doou? Você doou o dinheiro que pertencia ao seu filho? Eu doei R$200 mil para um abrigo para mulheres idosas, vítimas de abuso familiar, porque é isso que eu sou, Marcelo. Uma vítima de abuso, não com socos, não com gritos, mas com manipulação, com exploração, com abandono emocional disfarçado de amor filial. Paula riu, uma risada histérica, incrédula. Abuso? Você está se ouvindo? Nós pedimos ajuda de vez em quando e agora de repente somos abusadores? Você está delirando. Eu me levantei da poltrona. Minhas pernas já não tremiam. Eu me sentia firme, segura. Paula, desde que você se casou com meu filho, há 3 anos, você me tratou como uma empregada. Você nunca me chamou de sogra. Sempre Aurora, como se fôssemos amigas, mas nunca me tratou com o respeito que uma amizade exige. Você me dá ordens, exige coisas, me liga só quando precisa de algo e quando eu não posso dar o que você quer, me faz sentir como se eu fosse a má pessoa. Isso não é verdade. Não é verdade? Quando foi a última vez que você me perguntou como eu estava? Quando foi a última vez que você me convidou para algo sem esperar que eu pagasse? Quando foi a última vez que você me fez sentir que eu importava para alguém? O silêncio voltou, mas desta vez era diferente. Era um silêncio incômodo, culpado. Marcelo finalmente levantou a cabeça. Mãe, se você se sentia assim, deveria ter falado com a gente, não fazer tudo isso às escondidas. Eu tentei falar muitas vezes, mas toda vez que eu mencionava que precisava que me devolvessem o dinheiro, você me fazia sentir egoísta. Toda vez que eu dizia que não podia ajudar, você me manipulava com culpa. Você não me deixou falar, Marcelo. Você me calou, de novo e de novo. Paula cruzou os braços. Bom, e agora? Você espera que a gente implore para você ficar? Que a gente peça perdão? Eu não espero nada. Eu não espero mais nada de vocês. Esta noite eu vim me despedir, fechar este capítulo e pedir que me devolvam as chaves da minha casa. Marcelo tirou o chaveiro do bolso. Olhou para as chaves como se fossem algo precioso. Depois as jogou sobre a mesa com fúria. Pegue as suas malditas chaves. Eu as peguei e as guardei na minha bolsa. Os novos proprietários tomam posse da casa no 1º de novembro. Vocês têm 2 semanas para tirar qualquer coisa que tenham deixado aqui. Depois disso, não é mais minha responsabilidade. Para onde você vai? Isso não é mais problema de vocês. Paula deu um passo em minha direção. Havia algo ameaçador na postura dela. Você sabe que isso é um erro, não sabe? Você vai ficar sozinha, completamente sozinha, sem família, sem ninguém para cuidar de você quando ficar doente ou quando não puder se virar sozinha. E então, o que você vai fazer? Eu a olhei diretamente nos olhos. Eu prefiro ficar sozinha e em paz, do que acompanhada e miserável. E se chegar o dia em que eu não puder me virar sozinha, existem instituições, existem lugares onde as pessoas idosas recebem cuidados dignos, sem ter que pagar com a própria dignidade. Lugares onde você não se sente um fardo. Marcelo se levantou do sofá de repente. Você é uma egoísta que só pensa em si mesma. Demos anos da nossa vida, incluímos você nas nossas celebrações, fizemos você se sentir parte da família, e é assim que você nos paga? Me fizeram sentir parte da família, Marcelo.
Esta noite, eu me sentei naquela mesa rodeada de 20 pessoas e me senti mais sozinha do que nunca. Ninguém falou comigo, ninguém me perguntou nada. Eu era apenas a carteira que devia aparecer no final para pagar a conta. Isso não é família. Isso é exploração. Chega! Eu não quero mais ouvir as suas queixas de vítima. A voz de Marcelo era fria. Agora, todo o rastro de súplica tinha desaparecido. Só restava desprezo. Então vão embora. Saiam da minha casa. Vocês têm 2 semanas para recolher as coisas de vocês. Depois disso, eu não quero mais ver vocês. Não quer mais ver a gente? Assim, fácil? Depois de tudo o que fizemos por você? O que vocês fizeram por mim exatamente, Paula? Me diga uma única coisa real que vocês tenham feito por mim nos últimos 2 anos. Ela não soube o que responder. Ficou ali parada, procurando algo para dizer, mas não encontrou nada. Marcelo pegou Paula pelo braço. Vamos embora, não adianta falar com ela. Ela está louca. Eles caminharam em direção à porta, mas antes de sair, Marcelo se virou uma última vez. Você vai se arrepender disso, mãe. Você vai sentir falta da gente. Você vai precisar da gente. E quando isso acontecer, nós não estaremos aqui. Eu sei. E está tudo bem. A porta se fechou com um golpe forte que fez as paredes tremerem. Eu ouvi o carro ligar, os pneus cantarem no asfalto e depois o silêncio. Eu fiquei parada no meio da minha sala, respirando fundo. Meu coração batia rápido, mas não de medo. Era pura adrenalina. Pela primeira vez em anos, eu tinha defendido a minha dignidade. Eu tinha dito não. Eu tinha imposto limites. Sentei-me de novo na minha poltrona, olhei para as malas, olhei para os documentos. Tudo estava pronto. Naquela noite, eu quase não dormi. Não por ansiedade ou arrependimento, mas por emoção, pela sensação estranha e maravilhosa de ter recuperado o controle da minha própria vida. Às 6 da manhã, eu me levantei. Tomei um banho longo, me vesti com roupas confortáveis, peguei as minhas malas, chamei um táxi. Antes de sair, caminhei pela casa uma última vez. Passei a mão nas paredes. Lembrei dos anos felizes, quando meu marido vivia, quando Marcelo era um menino doce que me abraçava e me dizia que eu era a melhor mãe do mundo, quando esta casa estava cheia de risadas e amor verdadeiro. Mas aqueles tempos já não existiam, e me agarrar à lembrança deles só estava me fazendo mal. A buzina do táxi soou lá fora. Peguei as minhas malas, fechei a porta, coloquei as chaves na caixa de correio para o agente imobiliário que viria mais tarde. Subi no táxi. Para onde vamos, senhora? Para o terminal rodoviário. Durante o caminho, meu celular tocou. Era Marcelo. Eu não atendi. Ele ligou de novo, mandou mensagens. Mãe, precisamos conversar. Por favor, atende. Não faça isso. Eu desliguei o celular. No terminal, comprei uma passagem. Uma viagem de 6 horas para o norte, para a cidade litorânea onde minha prima Lúcia ainda vivia. A única pessoa da minha família que tinha mantido contato comigo todos estes anos, sem pedir nada em troca. Eu tinha escrito na semana anterior, contado tudo a ela e ela, sem hesitar, tinha me dito que eu podia ficar com ela o tempo que precisasse, que ela tinha um quarto disponível, que seria uma honra me ter por perto. Eu entrei no ônibus, encontrei o meu assento junto à janela, guardei a minha bagagem, me sentei, o ônibus partiu. Eu vi a cidade se afastar pela janela. As ruas por onde eu tinha caminhado por anos, os prédios que eu conhecia, a vida que eu tinha construído e que agora deixava para trás. E pela primeira vez em muito tempo, eu não senti tristeza. Senti alívio. A viagem de ônibus foi longa, mas tranquila. Passei as primeiras horas olhando pela janela, vendo como a paisagem urbana se transformava pouco a pouco em campos abertos, depois em montanhas, finalmente na estrada costeira. O mar apareceu no horizonte como uma linha brilhante que me lembrou a minha infância, os verões que eu passava correndo pela praia, os dias simples em que a felicidade não custava nada. Ao meu lado viajava uma mulher jovem com um bebê. O menino chorava de vez em quando e ela o embalava com paciência infinita. Em um momento, ela me olhou com desculpa. Perdão se estou incomodando. Ele está inquieto por causa da viagem. Não incomoda em nada. Seu bebê é lindo. Ela sorriu. Um sorriso genuíno, caloroso. Vai visitar a família? Sim, a minha prima. Faz anos que não nos vemos pessoalmente. Que bom! Família é o mais importante, não é?
Eu assenti sem dizer mais nada, porque eu já não tinha certeza se acreditava naquela frase. Família é o mais importante. Mas o que acontece quando a família te machuca? Quando a família te usa, ainda é o mais importante, ou se torna uma corrente que te arrasta para o fundo? Chegamos ao terminal costeiro quando o sol começava a se pôr. O ar cheirava diferente ali, a sal, a mar, a liberdade. Lúcia me esperava na entrada. Quando a vi, algo dentro de mim se quebrou. Eu não via a minha prima há quase 5 anos. Ela vivia a vida dela ali, eu vivia a minha lá. Nós nos escrevíamos de vez em quando, mas sempre havia algo que impedia essas visitas. Ou melhor, sempre havia alguém. Marcelo, as necessidades dele, as emergências dele, o jeito dele de ocupar todo o meu tempo e o meu dinheiro. Aurora! Lúcia abriu os braços e eu me deixei abraçar. Pela primeira vez em muito tempo, alguém me abraçava sem esperar nada em troca. Apenas porque me amava. Apenas porque nos importávamos uma com a outra. Eu chorei nos braços dela. Chorei tudo o que eu não tinha chorado em meses. Ela não disse nada, apenas me segurou até que eu não tivesse mais lágrimas. Vamos para casa, você deve estar exausta. A casa dela era pequena, mas acolhedora. Ficava a 3 quadras da praia, em um bairro tranquilo, onde os vizinhos se cumprimentavam e as crianças brincavam na rua sem medo. Ela me mostrou o quarto que seria meu. Tinha uma cama com lençóis limpos, uma janela que dava para o jardim dos fundos, uma cômoda velha, mas funcional. Não é muito, mas é seu pelo tempo que precisar. É perfeito, e era simples, honesto, real. Não havia pretensões, não havia expectativas ocultas. Naquela noite, nós jantamos juntas na pequena cozinha dela. Sopa de legumes caseira com pão feito na hora. Comida simples que tinha gosto de lar. Você quer me contar tudo? Eu contei. Contei cada detalhe, cada humilhação, cada empréstimo que nunca me devolveram, cada ligação ignorada, cada momento em que me senti invisível. Contei sobre o aniversário de Paula, sobre como eu tinha abandonado o restaurante, sobre o barraco na minha casa às 2 da manhã. Lúcia me ouviu sem interromper. Quando terminei, ela pegou a minha mão sobre a mesa. Você fez o certo. Você acha? Às vezes eu penso que fui muito drástica, que eu devia ter tentado conversar com eles mais uma vez. Aurora, me escute bem. Você tentou falar muitas vezes, mas eles não queriam ouvir. Eles queriam uma provedora, não uma mãe. E você merece ser tratada com respeito e amor, não como um recurso que se explora até que se esgote. As palavras dela me consolaram de uma forma que eu não sentia há anos. E se eu me arrepender? E se em alguns meses eu sentir falta do Marcelo e quiser voltar? Então você voltará, mas será uma decisão sua, feita a partir de um lugar de força, não de desespero. Por enquanto você precisa se curar. Você precisa se lembrar de quem você é, além de ser a mãe do Marcelo. Naquela noite, eu dormi profundamente pela primeira vez em meses. Sem sobressaltos, sem ansiedade, sem esperar que o celular tocasse com um novo pedido, uma nova emergência, uma nova forma de me fazer sentir necessária e descartável ao mesmo tempo. Os primeiros dias na casa da Lúcia foram de adaptação. Eu tinha dificuldade em me acostumar a não ter responsabilidades, a não estar esperando uma ligação, a não sentir aquela pressão constante no peito. Lúcia trabalhava meio período em um sebo na cidade. Ela me convidou para acompanhá-la um dia. O sebo era um lugar encantador, cheio de livros antigos e novos, com um café no canto, onde as pessoas se sentavam para ler e conversar. A dona era uma mulher da minha idade chamada Amélia. Ela tinha o cabelo completamente branco, preso em um coque desgrenhado, e usava óculos de leitura pendurados em uma corrente no pescoço. Então você é a famosa prima Aurora? Lúcia me falou sobre você. Espero que coisas boas. Só a verdade. Que você é corajosa, que tomou uma decisão difícil, que está começando de novo. Eu não me sinto muito corajosa. A coragem não é não ter medo. É fazer o que você precisa fazer, apesar do medo. Ela me ofereceu um café. Sentamos em uma mesinha junto à janela. Amélia me contou a história dela. Ela também tinha sido casada. Tinha tido 2 filhas. Tinha dedicado 30 anos da vida a cuidar delas, a trabalhar para sustentá-las, a sacrificar os sonhos dela pelos delas.
E quando o marido morreu e as filhas cresceram, a abandonaram. Foram morar em outras cidades. Ligavam uma vez por mês, quando muito. Visitavam no Natal, se não tivessem outros planos. E como você superou? Eu não superei, eu aceitei. Aceitei que dei tudo o que podia dar, que fiz tudo o que devia fazer e que a falta de gratidão delas não diz nada sobre mim, diz tudo sobre elas. Depois, abri este sebo. Encontrei uma nova família nos livros, nos clientes que se tornaram amigos, nesta comunidade pequena que me acolheu. Eu sinto falta delas todos os dias, mas eu já não preciso delas. E essa é a diferença. As palavras dela ecoaram em mim por dias. Eu comecei a ajudar no sebo. No início, apenas organizando livros, limpando prateleiras. Depois, Amélia me ensinou a usar o caixa, a fazer o café, a recomendar livros aos clientes com base nos gostos deles. Pela primeira vez em anos, eu me senti útil de uma forma que não doía. Eu me senti valorizada. Amélia me pagava um pequeno salário. Não era muito, apenas R$2.500 por mês. Mas era meu, conquistado com o meu esforço, sem culpa, sem dívida emocional. Passaram-se 3 semanas. Marcelo não tinha ligado de novo depois dos primeiros dias. Eu mantinha o celular desligado a maior parte do tempo. Só o ligava por 1 hora à noite para verificar se havia algo urgente. Uma noite, quando liguei, havia 17 mensagens novas, todas de Marcelo. Meu coração começou a bater mais rápido. Eu as abri com as mãos trêmulas. As primeiras eram furiosas. Você é uma egoísta. Espero que esteja contente destruindo a sua própria família. Paula tem razão, você é uma pessoa amarga e ressentida. Depois mudavam de tom. Mãe, preciso falar com você. Por favor, me liga, é importante. Mãe, estamos com problemas. E finalmente, a última mensagem. O banco está cobrando juros altíssimos pelo empréstimo que tivemos que fazer para pagar o jantar. Nós atrasamos o pagamento do apartamento novo. Se não conseguirmos dinheiro logo, vamos perder o depósito. Precisamos da sua ajuda. Eu li a mensagem 3 vezes. Senti uma mistura de emoções. Uma parte de mim, aquela parte antiga que tinha passado décadas sendo mãe abnegada, queria ligar, queria ajudar, queria arrumar os problemas dele. Mas outra parte de mim, mais nova, mais forte, sabia-se a verdade. Eles não sentiam minha falta. Eles não precisavam de mim. Eles precisavam do meu dinheiro. E se eu desse a eles, nem que fosse 1 centavo, tudo voltaria a começar. O ciclo de exploração, a dinâmica de abuso disfarçado de amor filial. Eu apaguei as mensagens. Desliguei o celular de novo. Lúcia me viu da cozinha. Você está bem? Sim, estou bem. E era verdade. Pela primeira vez em muito tempo. Eu estava realmente bem. Os dias se tornaram semanas. Outubro terminou. Novembro chegou com um ar mais fresco e o cheiro de folhas secas. A casa que tinha sido minha já tinha novos proprietários. Marcelo e Paula devem ter tido que tirar as coisas deles. Aquela parte da minha vida estava completamente fechada. No sebo, comecei a conhecer gente. Havia um grupo de leitura que se reunia toda quinta-feira à tarde. Mulheres da minha idade, algumas mais velhas, algumas mais jovens, todas com histórias, todas com cicatrizes, todas buscando conexão e compreensão. Uma delas, Juliana, me convidou para caminhar na praia uma manhã. Ela tinha 70 anos, era viúva e vivia sozinha há 1 década. Você sabe qual é o segredo para ser feliz na nossa idade, Aurora? Não, qual é? Parar de esperar que os outros preencham nossos vazios, aprender a estar completa por nós mesmas e construir uma família escolhida, em vez de nos agarrarmos à família biológica que nos machuca. Família escolhida? Sim, as pessoas que escolhemos ter nas nossas vidas porque nos acrescentam, nos respeitam, nos valorizam. Não porque compartilhamos sangue, mas porque compartilhamos carinho real. Nós caminhamos em silêncio por um tempo, ouvindo as ondas quebrando na areia. O sol brilhava sobre a água. Havia crianças construindo castelos de areia, casais caminhando de mãos dadas. Vida. Vida simples e bonita, que não precisava de grandes gestos ou dinheiro para ser significativa. Você acha que algum dia eu poderei perdoar o meu filho? Eu não sei, mas o que eu sei é que perdoar não significa esquecer, não significa deixar que ele te machuque de novo. Você pode perdoá-lo e ainda assim manter distância.
Você pode desejar o bem dele e ainda assim proteger-se da toxicidade. Dezembro chegou com um frio suave que mal se sentia na cidade litorânea. O sebo se enfeitou com luzes de Natal e Amélia organizou um evento especial para o fim de ano, uma leitura aberta de poesia, onde qualquer pessoa podia compartilhar algo. Eu decidi participar. Li um poema que eu tinha escrito nas minhas noites de insônia. Um poema sobre renascer, sobre aprender a ser livre. Quando terminei, o pequeno público aplaudiu. Lúcia estava com lágrimas nos olhos. Juliana me abraçou forte. Você é mais forte do que pensa. As palavras delas me acompanharam por dias. O Natal se aproximava. Era o primeiro que eu passaria sem Marcelo desde que ele nasceu. 35 anos de natais juntos, 35 anos de tradições e agora nada. Eu esperava sentir tristeza. Eu esperava que o peso da solidão me esmagasse naquelas datas, mas não foi assim. Lúcia, Amélia, Juliana e outras mulheres do grupo de leitura organizamos uma ceia de Natal juntas. Cada uma trouxe algo. Eu preparei a minha canja de galinha especial, aquela que Marcelo costumava amar quando era criança. Mas desta vez eu fiz para mim, para a minha nova família escolhida. Naquela noite, sentada à mesa, rodeada de mulheres que me valorizavam, que me ouviam, que se interessavam genuinamente em como eu estava, eu percebi algo. Esta era a família que eu sempre tinha merecido. Não perfeita, não conectada por sangue, mas real, honesta, cheia de respeito mútuo. Depois da ceia, quando todas tinham ido embora, ajudei Lúcia a lavar a louça. Você sente falta da sua vida antiga? Não tanto quanto pensei que sentiria. Eu sinto falta do Marcelo que ele foi, do menino que era doce e carinhoso. Mas aquele Marcelo já não existe. O homem em que ele se transformou não é alguém que me faz bem. É triste quando você percebe que seus filhos crescem e se tornam estranhos. Mas também é libertador, porque você finalmente entende que não é sua responsabilidade carregar o peso das decisões deles, dos erros deles, das vidas deles. Exatamente. Naquela noite, antes de dormir, liguei o meu celular pela primeira vez em semanas. Havia mensagens novas, muitas, todas de Marcelo. As primeiras eram de meados de dezembro. Mãe, eu sei que você está chateada, mas já faz muito tempo. Você não acha que é hora de conversar? Paula diz que você está sendo infantil. Eu acho que você está apenas magoada. Podemos resolver isso. Gostaríamos que você viesse passar o Natal com a gente. Podemos começar de novo. Depois, vinham as mais recentes, de apenas 2 dias atrás. Mãe, as coisas estão muito difíceis. Nós perdemos o apartamento. Não conseguimos pagar. Tivemos que voltar para a casa dos pais da Paula. É humilhante. Os pais da Paula estão cobrando o aluguel da gente. Você acredita? Eles cobram da própria filha para ficar na casa deles. Preciso que você me empreste um pouco de dinheiro. Só para sair deste buraco. Eu juro que desta vez eu te devolvo. A última mensagem era da madrugada. Eu já sei onde você está. Lúcia postou uma foto nas redes sociais e eu vi você no fundo. Você está na cidade onde ela vive. Eu estou indo para aí. Precisamos conversar cara a cara. Meu coração começou a bater mais rápido. Ele estava vindo para cá. Marcelo estava vindo me procurar. Eu chamei Lúcia imediatamente. Ela entrou no meu quarto de pijama com o cabelo despenteado. O que aconteceu? Marcelo sabe onde eu estou. Ele diz que está vindo para cá. Lúcia se sentou na minha cama. E o que você quer fazer? Eu não sei. Uma parte de mim quer vê-lo, quer acreditar que talvez ele tenha mudado, que talvez esteja arrependido de verdade. E a outra parte? A outra parte sabe que ele só está vindo porque precisa de você. Porque ele está com problemas e pensa que você pode resolver, como sempre. Então, eu já sei o que fazer. Mas ele é meu filho, Lúcia. Eu sei. E ele sempre será seu filho. Mas isso não significa que você tenha que deixá-lo entrar toda vez que ele bater na porta. Você pode amá-lo à distância. Você pode desejar o bem dele sem sacrificar a sua paz. Passei a noite em claro, pensando, lembrando, tentando preparar o meu coração para o que viria. Marcelo chegou 2 dias depois. Era 27 de dezembro. Um dia nublado com cheiro de chuva. Eu estava no sebo quando Lúcia me ligou.
Ele está aqui em casa, perguntando por você. Como ele parece? Cansado, abatido. Ele diz que precisa falar com você urgentemente. Estou indo para aí. O caminho do sebo até a casa de Lúcia foi o mais longo da minha vida. Cada passo me pesava. Cada respiração era difícil. Quando cheguei, Marcelo estava sentado na sala. Ele se levantou assim que me viu. E Lúcia tinha razão. Ele parecia péssimo. Tinha perdido peso. Tinha olheiras profundas. A roupa dele estava amassada. Mãe, a voz dele falhou ao dizer aquela palavra. Marcelo. Ficamos ali parados, nos olhando. Dois estranhos que um dia foram tudo um para o outro. Podemos falar a sós? Eu olhei para Lúcia. Ela assentiu. Eu estarei na cozinha, se você precisar de mim. Marcelo e eu saímos para o quintal dos fundos. Sentamos nas cadeiras de plástico debaixo da árvore de limão. Mãe, eu sinto muito por tudo o que aconteceu. Sinto muito por ter usado você. Sinto muito por não ter valorizado você. Você tem razão em tudo. Eu fui um péssimo filho. As palavras soavam sinceras, mas eu tinha se aprendido a ouvir além das palavras, a buscar a verdade por trás dos pedidos de desculpa. Por que você veio, Marcelo? Porque eu sinto sua falta. Porque eu quero consertar a nossa relação. Só por isso. Ele ficou em silêncio. Os olhos dele se encheram de lágrimas. Porque tudo desmoronou, mãe. Nós perdemos o apartamento. Paula e eu estamos brigando o tempo todo. Os pais dela nos tratam como um fardo. Eu não tenho mais ninguém. Você é a minha única família. Lá estava, a verdade. Ele não tinha vindo porque sentia minha falta. Ele tinha vindo porque precisava de mim. Marcelo, você sabe quantas mensagens você me mandou nestes 3 meses? Não sei. Muitas, suponho. 47 mensagens. Você sabe quantas dessas mensagens eram apenas para perguntar como eu estava? Sem pedir nada, sem precisar de algo? Ele ficou em silêncio. Nenhuma, Marcelo. Nenhuma. Cada mensagem era sobre você. Seus problemas, suas necessidades, seu dinheiro. Você nunca perguntou se eu estava bem, se eu estava feliz, se eu precisava de alguma coisa. Eu sinto muito. Você sente muito de verdade? Ou você só sente que perdeu o seu recurso, porque eu acho que é a segunda opção. Não é assim, mãe. Eu amo você. Sempre amei. Amor não é só palavras, Marcelo. Amor é ação. É respeito. É reciprocidade. Durante 2 anos, eu dei a você tudo o que eu tinha. Dinheiro, tempo, energia. E nunca recebi nada em troca, a não ser mais exigências. Eu sei. E eu quero mudar. Me dê uma chance de te provar isso. Como? Emprestando mais dinheiro? Deixando que você continue me usando até que eu não tenha mais nada? Não! Eu consegui um emprego novo, mais bem pago. Eu vou conseguir te devolver tudo o que eu te devo. Tudo, Marcelo. Você me deve mais de 40 mil reais. Eu sei, mas aos poucos eu vou te pagar. Eu juro. Eu não quero mais o seu dinheiro. Eu quero a minha paz. E você não me dá paz. Você me dá ansiedade, me dá tristeza, me faz sentir que eu só valho pelo que eu posso dar a você. Isso não é verdade. Não é? Então me diga. Quando foi a última vez que você veio me ver só porque queria estar comigo? Quando foi a última vez que você me convidou para algo e você pagou? Quando foi a última vez que você se preocupou com a minha saúde, com os meus sonhos, com a minha felicidade? Ele não soube o que responder. Você não pode, não é? Porque nunca como aconteceu. Eu sempre fui quem dava e você sempre foi quem recebia. As lágrimas escorriam pelo rosto dele agora. E o que você quer que eu faça? Que eu peça perdão de joelhos? Que eu sofra? Que eu me rasteje? Eu não quero nada disso. Eu só quero que você me deixe em paz, que me deixe ser feliz sem culpa, que entenda que eu tenho o direito de viver a minha vida sem estar amarrada às suas necessidades constantes. Mas você é minha mãe. E você é meu filho. Mas isso não me torna sua propriedade. Não me torna a sua solução para cada problema. Você é um adulto. É hora de você agir como tal. Ele se levantou da cadeira, caminhou alguns passos, passou as mãos pelo cabelo. Quando ele se virou, havia algo diferente no olhar dele. A máscara de vulnerabilidade tinha caído. Agora só restava a raiva. Quer dizer que é isso?
Você me abandona, assim como abandonou o jantar, assim como abandonou a casa, assim como abandonou Paula e eu. Eu não abandonei vocês. Vocês me descartaram muito antes. Eu apenas parei de estar disponível para ser usada. Sabe de uma coisa? Você tem razão. Eu não vim aqui para consertar nada. Eu vim porque precisava de dinheiro, porque pensei que ainda podia convencer você, mas vejo que você se tornou egoísta e amarga. As palavras dele já não me doíam como antes. Era como se eu tivesse desenvolvido uma camada protetora, uma armadura invisível feita de autorrespeito e clareza. Se ser egoísta significa cuidar de mim mesma, então sim, eu sou egoísta. Se ser amarga significa não deixar que me explorem mais, então sim, eu sou amarga. E eu estou em paz com isso. Marcelo balançou a cabeça, incrédulo. Eu não te reconheço. Você não é a mãe que eu criei. Exatamente. Eu já não sou a mãe que você criou para te servir. Agora, eu sou a mulher que eu devia ter sido sempre. Uma mulher com dignidade, com limites, com amor próprio. Ele se virou para ir embora, mas antes de chegar à porta do quintal, ele parou. E se eu precisar de você algum dia? Se algo grave acontecer comigo, você também não vai estar lá? A pergunta me atingiu o peito, porque ali estava o dilema eterno de toda mãe. Onde termina o amor e onde começa a autodestruição? Se algo realmente grave acontecer com você, algo que ameace a sua vida ou a sua segurança, eu quero que você saiba que você sempre será meu filho. Mas os seus problemas de dinheiro não são emergências de vida ou morte. São consequências das suas decisões, e essas já não são minha responsabilidade. Nós nos olhamos pela última vez. Eu vi nos olhos dele que ele finalmente entendia, que não havia mais volta, que a mãe que ele conhecia já não existia. Adeus, mãe. Adeus, Marcelo. Eu o vi se afastar, a figura dele ficando cada vez menor até desaparecer. E então eu deixei sair o choro que eu tinha contido. Chorei pelo filho que perdi, pelo relacionamento que nunca foi o que eu sonhei, pelos anos que eu dei sem receber. Chorei por tudo. Lúcia saiu para o quintal e me abraçou sem dizer nada. Apenas me segurou enquanto eu esvaziava toda a dor que carregava dentro de mim. Você fez o certo. Não parece, porque dói. O amor sempre dói quando você tem que soltar, mas a dor de soltar é menor do que a dor de se agarrar a algo que te destrói. Passaram-se os dias, depois as semanas. Janeiro chegou com um ano novo cheio de possibilidades. Marcelo não me procurou mais, não ligou, não escreveu. E embora uma parte de mim ainda esperasse alguma mensagem, uma parte maior aprendeu a viver com a ausência dele. Em fevereiro, Amélia me ofereceu um emprego de tempo integral no sebo. Eu aceitei imediatamente. Com o meu salário de R$ 2.500 mensais, mais a minha aposentadoria, eu podia viver com conforto. Não era uma vida de luxo, mas era uma vida digna, uma vida minha. Eu me mudei para um pequeno apartamento a 2 quadras da praia, um espaço minúsculo, mas suficiente, com uma cozinha onde eu preparava as minhas refeições, com uma sala onde eu lia à tarde, com uma cama onde eu dormia profundamente, sem ansiedade. O grupo de leitura se tornou a minha rotina favorita. Toda quinta-feira nos reuníamos para discutir livros, mas acabávamos falando da vida, das nossas experiências, das nossas cicatrizes. Todas nós tínhamos histórias parecidas. Filhos ingratos, famílias que nos tinham usado, relacionamentos que nos tinham esvaziado, mas também tínhamos esperança. Tínhamos a segunda chance de construir uma vida que nos preenchesse, em vez de nos esvaziar. Em março, Juliana organizou uma viagem para as montanhas próximas, um fim de semana de retiro para o nosso grupo. Fomos 8 mulheres, todas com mais de 60 anos, todas com histórias de sobrevivência. Durante aquele fim de semana, sentadas ao redor de uma fogueira sob as estrelas, compartilhamos as nossas verdades mais profundas, os nossos arrependimentos, os nossos sonhos, os nossos medos. Quando chegou a minha vez de falar, eu disse algo que eu tinha guardado no meu coração. Eu passei 35 anos sentindo que eu não era suficiente, que se eu desse mais, se eu me sacrificasse mais, se eu amasse mais, meu filho finalmente me veria, me valorizaria, me amaria como eu amava ele. Mas a verdade é que nunca fui eu que não era suficiente. Era ele quem não estava disposto a me ver. Todas as mulheres assentiram, algumas choraram.
porque todas tínhamos vivido alguma versão daquela história. Amélia falou depois. A coisa mais difícil que eu tive que aprender é que você não pode obrigar ninguém a te valorizar, nem mesmo os seus próprios filhos. Tudo o que você pode fazer é valorizar a si mesma e se afastar de quem não faz isso. Naquela noite, eu dormi sob as estrelas, enrolada em um cobertor, cercada de mulheres que me entendiam. E pela primeira vez na minha vida adulta, eu me senti completamente livre. Abril chegou com flores silvestres e dias mais longos. Uma tarde, enquanto eu organizava livros no sebo, o sino da porta tocou. Eu levantei o olhar e fiquei paralisada. Era Marcelo, mas ele não vinha sozinho. Ele trazia uma menina pequena pela mão, uma menina de talvez 3 anos, com o cabelo encaracolado e os olhos do meu falecido marido. Mãe, a voz dele soava diferente, mais suave, mais humilde. Marcelo. Ficamos ali parados, com metros de distância entre nós que pareciam quilômetros. Esta é Sofia, sua neta. Meu coração parou. Neta. Desde quando? Paula estava grávida quando tudo aconteceu. Nós não te contamos. Por quê? Bom, porque pensamos que você ia voltar, que tudo era apenas um chilique temporário. Sofia nasceu em janeiro. Eu olhei para a menina. Ela me observava com curiosidade, agarrada à perna do pai. Olá, Sofia. Ela escondeu o rosto atrás da perna de Marcelo. Nós não viemos pedir nada. Eu só queria que você a conhecesse. Pensei que você tinha o direito de saber que tem uma neta. Amélia saiu dos fundos. Avaliou a situação imediatamente. Aurora, você quer fazer um intervalo? Sim, por favor. Nós saímos para a pequena varanda atrás do sebo. Marcelo pegou Sofia e a sentou em um banco. Ela brincava com uma boneca de pano. Como está Paula? Bem, estamos bem. Nos mudamos para um apartamento menor, mas administrável. Eu estou trabalhando em 2 empregos. Ela voltou a trabalhar em casa. Não é fácil, mas estamos conseguindo. Eu estou feliz por isso, mãe. Eu não vim pedir dinheiro. Eu vim te dizer que você tinha razão em tudo. Eu fui um filho terrível. Usei você. Desrespeitei você. Dei você como certa. E quando você finalmente foi embora, quando finalmente fiquei sem a sua rede de segurança, eu tive que enfrentar os meus próprios erros, as minhas próprias irresponsabilidades. Marcelo, por favor, me deixe terminar. Quando Sofia nasceu, quando eu a tive nos meus braços pela primeira vez, eu entendi algo. Eu entendi o amor incondicional. Eu entendi o que você sentia por mim e entendi que eu tinha abusado desse amor da pior maneira possível. As lágrimas escorriam pelo rosto dele. Eu não espero que você me perdoe. Eu não espero que voltemos a ser como antes. Eu só queria que você soubesse que eu sinto muito, que eu finalmente entendo e que, tomara que um dia, quando Sofia crescer, eu possa ser para ela o tipo de pai que você merecia que eu fosse para você. Eu olhei para minha neta, tão pequena, tão inocente, tão alheia a toda mais a dor que existia entre os adultos ao redor dela. Eu posso pegá-la? Marcelo assentiu, levantou Sofia e a passou para mim. A menina me olhou com aqueles olhos grandes e curiosos. Olá, pequena. Eu sou a sua vovó Aurora. Vovó. Sim, vovó. Ela sorriu e algo dentro de mim derreteu. Mas não era a mesma fraqueza de antes. Era algo diferente. Era amor, sim, mas amor com limites, amor com proteção. Marcelo, eu aprecio que você tenha vindo. Eu aprecio o seu pedido de desculpa, mas você precisa entender algo. Eu já não sou a mesma mulher que você conheceu. Eu não vou mais sacrificar a minha paz para fazer parte da sua vida. Eu entendo. Se você quiser que Sofia me conheça, se você quiser que ela tenha um relacionamento com a avó, terá que ser sob os meus termos, com respeito, com limites claros, sem expectativas de que eu vou resolver os seus problemas ou financiar a sua vida. Eu concordo. Eu não quero nada disso. Eu só quero que minha filha tenha o que eu tive quando era criança, uma avó amorosa. Porque embora eu tenha sido um filho terrível, você foi uma mãe incrível.